Olá, pessoal do oitavo ano do Colégio Novo Milênio. Gente, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre México, tá? Então, ó, como a gente já viu em outras aulas, o México ele faz parte da América do Norte, né? Junto com Estados Unidos e Canadá, e faz parte da América Latina, junto com todos os países da América Central e todos os países da América do Sul. Então, a gente sabe também que a gente também já viu em outras aulas, que como o México faz parte da América Latina, ele é um país subdesenvolvido, né? Um país ainda que está em desenvolvimento, tá? E a gente também viu em outras aulas que o México fazendo parte da América Latina, ainda assim ele faz parte do bloco econômico junto com Estados Unidos e Canadá, que é o NAFTA, ok? Vamos começar a leitura para que a gente possa entender, né, como o México qual é a economia, né, a população e todos os aspectos gerais do país mexicano. Temos aí, o país tem uma área de 1.964.380 quilômetros quadrados e sua capital é a Cidade do México. De acordo com a regionalização física, o país faz parte da América do Norte. Na regionalização histórico-cultural, por sua vez, é visto como integrante da América Latina. Essa região era ocupada pelos maias. Maias a gente já viu, né, gente? Que era parte da civilização pré-colombiana. Então a gente tinha os maias, os astecas, os incas, né? Entre outros povos que habitaram aqui a América antes da chegada dos portugueses e espanhóis, ingleses e franceses, tá? Antes da civilização europeia chegar aqui no nosso continente. Aqui nós temos, ó. Observem a imagem a seguir. No caso aí a gente tem um templo, né? Que era uma pirâmide maia, lá na cidade de Yucatán, no México, certo? Aí aqui, ó. Continuando. Essa região era ocupada pelos maias, astecas e toltecas, principalmente antes da colonização espanhola. Com a chegada dos colonizadores europeus no século XVI, essas sociedades foram destruídas em virtude da busca por metais preciosos, da superioridade militar dos europeus e das doenças contraídas por essas civilizações pré-colombianas. Com a decadência das civilizações pré-colombianas, a região foi dominada pelos espanhóis. A cidade asteca de Tenochtitlán passou a ser governada por Hernán Cortés e recebeu o nome de Nova Espanha. No ano de 1535, esse território foi convertido em vice-reino, cujo primeiro líder foi Antônio de Mendonça. Com certeza, gente, vocês já viram aí no caso essa ocupação territorial do México também em história, né? Vocês viram aí a questão de Hernán Cortés e tudo mais. Toda essa questão aí, vocês também já viram em história, tá? Aí aqui, ó, como ocorreu com as outras colônias da América Latina, o México também serviu como área de exploração. No início era realizada a mineração graças à descoberta de ouro no norte do país. Então, como a gente também já viu, nas colonizações, né? Colonização de povoamento, a gente teve nos Estados Unidos e no Canadá. Colonização de exploração, a gente teve em toda a América Latina. Então, isso também inclui o México, né? Aí, ó, na fronteira com os Estados Unidos, concomitantemente, a mineração foram surgindo outras atividades, como a agricultura, o que transformou as regiões de planícies em terras prósperas. As mercadorias eram transladadas pelo transporte marítimo por meio dos portos de Acapulco, na costa oeste, e de Veracruz, na costa leste, na região do Golfo do México. Essa atividade comercial incentivou o surgimento de cidades importantes, como a Cidade do México, que é a capital, né? Pois os produtos comercializados com a metrópole espanhola que vinham das Filipinas passavam por essa região e pelo porto de Veracruz para depois partirem para o continente europeu. Então, como vocês viram aí, o México, né, teve a colonização de exploração, só que ao contrário aí no caso do Brasil, que a gente foi colonizado por portugueses, eles foram colonizados aí por espanhóis, tá? Então, por isso que a maior parte da população mexicana tem traços indígenas dos povos pré-colombianos, né? Mas é, tem muita influência do povo espanhol, tá certo? Principalmente aí no nome das cidades, também na forma cultural mesmo deles viverem.
certo? Vamos lá. Continuando aqui, ó, página 427, a gente acompanha no módulo, tá? Módulo 2, na página 427. No período da colonização, seu desenvolvimento era o mais alto entre as colônias da América. Mesmo assim, as leis limitavam a prosperidade da região, que apresentava algumas áreas com significativas dificuldades, além de uma economia voltada para a produção de cereais e gado, para garantir a subsistência da sua população. Dessa forma, com a colonização, as riquezas do país foram exportadas para a Espanha e a colônia começou a sofrer com desigualdades sociais e concentração de terras. A ampliação de grandes latifúndios está relacionada ao aumento da expulsão dos índios de suas terras e à intensificação do sistema de encomenda, em que os proprietários rurais exploravam os trabalhadores por meio do endividamento, de modo que estes praticamente não recebiam salários. Então, gente, quando a gente fala latifúndios, né, são essas grandes propriedades de terra. Então, os proprietários, né, dessas terras, eles trabalhavam com esse sistema de encomenda, que no caso deixava os trabalhadores realmente endividados, né? Eles pagavam a sua própria alimentação e tudo mais. Então eles não conseguiam receber seu próprio salário porque eles tinham que pagar a sua própria alimentação, tá? Então esse sistema aí fazia com que eles praticamente fossem escravizados, ok? Aí aqui, ó, tal situação motivou revoltas de caráter popular, em razão das quais a elite dominante tomou algumas medidas para sufocar os movimentos que as geraram, como o fim da obrigatoriedade de pagamentos de dívidas atrasadas aos nativos pelos arrendamentos, a abolição da escravidão e o fim da discriminação de mestiços e índios. Diante do quadro de insatisfações populares, em 1821, o México adquiriu sua independência, pois a elite estava insatisfeita com a administração feita pela metrópole e temia que o movimento popular por independência acabasse com seus privilégios. Após a independência, o México ficou fragilizado econômica e politicamente, o que contribuiu para que o país perdesse alguns territórios. Um exemplo é o Texas, cedido para os Estados Unidos em 1845. Em 1848, foi assinado um tratado entre os dois países que permitiu a anexação do Novo México, porções da Califórnia, do Texas, do Colorado, de Nevada, de Utah e de Wyoming, aos Estados Unidos pela quantia de 15 milhões de dólares. Posteriormente, em 1853, os Estados Unidos compraram os territórios do Arizona e algumas porções do Novo México por 10 milhões de dólares. Então, como vocês sabem, os Estados Unidos, ele era colonizado aí por ingleses, né, principalmente. E a coroa inglesa começou a fazer essa marcha para o oeste, que a gente também já viu quando falou sobre Estados Unidos. Então, essa marcha para o oeste fez com que eles quisessem realmente ampliar, né, o seu território, que antes era somente em 13 colônias. Então, o que é que eles fizeram? Aproveitando a fragilidade aí do México, né, depois da independência dele em 1821, os Estados Unidos começaram a comprar territórios. E também teve alguns territórios, né, que foram realmente tomados por meio de conflitos, tá? Além dos territórios que ele já tinha comprado da Espanha e também dos territórios que ele comprou do Canadá, tá? Então, por isso que os Estados Unidos aí, ele teve vários territórios, né, anexados depois, tá? Depois da sua independência. Então, aí a gente tá mostrando nesse mapa os territórios que antes pertenciam ao México, né? Aí, ó, Califórnia, Nevada, Utah, Arizona, Novo México, Colorado e o Texas, tá certo? Todos esses territórios aí, eles pertenciam ao México anteriormente. Aí aqui, ó, nós vamos ter aí uma atividade, né? E aqui diz assim, aspectos sociais do México. A população absoluta do México é de 127 milhões de habitantes. Isso aí, gente, são dados de 2016, né? Claro que essa população, ela já aumentou. Então, como a população do México é de 127 milhões, ele tem aproximadamente aí 65,3 habitantes por quilômetro quadrado, né? Sua densidade demográfica.
Então, é como se você pegasse todos os habitantes, né, e dividisse em partes iguais por todo o território. Daria isso aí, 65,3 habitantes por quilômetro quadrado. Aí, ó, porém, em algumas regiões ela ultrapassa 500 habitantes por quilômetro quadrado, como, por exemplo, a cidade do México, né, que é a capital do país e toda a sua região metropolitana. Ela tem uma área densamente povoada, viu? E a gente tem áreas aí que tem um verdadeiro vazio demográfico, como a questão aí do noroeste do país, né? Do lado aí, gente, do Oceano Pacífico. Tem locais que a gente praticamente não tem habitantes, tá certo? Aqui, ó, nesse mapa, tá mostrando aí as cidades mais povoadas, né? Cidade do México, Guadalajara, Monterrey, Puebla e assim por diante. E, no caso, como vocês sabem, mapa de população, quanto mais escura a cor do mapa, né? Maior a densidade demográfica desse local, tá? Então, a gente vai ter verdadeiros aglomerados urbanos aqui, ó, nessas áreas grafadas em vermelho, né? Aí, ó, na fronteira com os Estados Unidos, e aqui onde a gente tem essas principais cidades, né? Onde a gente tem a cidade do México e a região metropolitana e em outras partes aí. E a gente também vai ter aí, ó, de 101 a 500 habitantes por quilômetro quadrado, aí nessas áreas laranja, nessas áreas amarelo mais escuro, de 51 a 100 habitantes por quilômetro quadrado, e nessas áreas mais clarinhas, geralmente menos de 50 habitantes por quilômetro quadrado, ok? Vamos continuar. Sendo assim, pode-se dizer que a distribuição da população mexicana é irregular, com maior concentração populacional nas porções centro-oriental e ocidental nas planícies litorâneas. Então, ó, como eu já falei para vocês, a gente vai ter áreas densamente povoadas e áreas com vazios demográficos, tá? Então, por isso que a gente diz que a população do México, ela está mal distribuída, certo? Aí, ó, vamos continuar aqui na página 430. 429, aliás, tá? Temos aqui, ó. Durante o período de 1950 a 1980, o país passou por um intenso crescimento vegetativo, mas a partir da metade dos anos 1980, com a queda da taxa de natalidade, esse índice diminuiu. Na última década, houve melhoria no índice de qualidade de vida, principalmente nas áreas de saúde, educação e geração de empregos. Porém, o país ainda enfrenta alguns problemas sociais. Aí a gente tem, ó, fazendo uma comparação, né, do IDH do Canadá, dos Estados Unidos e do México. Tendo os Estados Unidos aí o melhor IDH, tá certo? Aí a expectativa de vida, ó, o Canadá tem uma expectativa de vida melhor, né? 82 anos. Já o México vai ter aí 76,8. O acesso à água potável, enquanto no Canadá é de 100%, nos Estados Unidos é de 99%, no México vai ser de 96%. O acesso à rede sanitária, no Canadá também é 100%, Estados Unidos 100%, México apenas 85%. Com relação à taxa de alfabetização, Estados Unidos e Canadá com 99% e o México com 94,5%. Isso aí, gente, são dados do IBGE, né? Com acesso aí em março de 2018, viu? Óbvio que esses dados eles já tiveram, né, alguma alteração, ok? A renda per capita, né, que é a renda por pessoa, 43 mil no Canadá, nos Estados Unidos, 56 mil e no México, 8 mil, ok? Aí aqui, ó, por meio dos dados anteriores, podemos notar que entre os países componentes da América do Norte, o México é o que apresenta os indicadores sociais mais baixos. Fato que está ligado em parte a seu tipo de colonização, que é a de exploração, viu? Diferentemente dos outros países da região, que foram colônias de povoamento da Inglaterra, o México teve uma colonização de exploração. Quanto à urbanização, grande parte da população do país está na área urbana, cerca de 79%. A capital do país, a Cidade do México, é uma das maiores cidades do mundo, com 20,8 milhões de habitantes.
Existem ainda outras grandes concentrações urbanas, como Puebla, Monterrey, Guadalajara e Tijuana. Observe a imagem a seguir. A gente tem aí, gente, o Palácio das Belas Artes na Cidade do México, tá? No caso aí, ó, na capital do país, ok? Então, ó, só na Cidade do México a gente tem 20% da população mexicana, ok? Vamos lá. Então, ó, aspectos econômicos do México. O setor de serviços é o que mais emprega a população economicamente ativa. Gente, quando a gente fala população economicamente ativa, a gente está falando a população que está em idade, né, produtiva, ou seja, em idade de trabalhar, tá certo? Então, quando a gente fala da economia mexicana, né, dos aspectos econômicos relacionados à economia, a gente não pode esquecer que o México ele é considerado um país emergente, ou seja, que está em crescente ascensão a sua economia, e que ele também integra aí a questão dos países conhecidos como NICs, tá? Que são os novos países industrializados. A gente também vai ter aí, no caso, o Brasil, né, e a Argentina fazendo parte aí desse grupo de países, novos países industrializados, tá? Os NICs. A gente também vai ter aí, no caso, o benefício, né, do México em ser vizinho aí dos Estados Unidos, fazer parte aí do mesmo bloco econômico que Estados Unidos e Canadá, que é o NAFTA, e ele ser beneficiado aí por essa questão de ter uma relação econômica direta, tá? Com os Estados Unidos aí de importação e exportação, certo? Então, há outras coisas aí que, no caso, beneficiam aí o México, né? A questão aí da mão de obra barata, a questão dos incentivos fiscais, né? E a presença aí de alguns recursos naturais, como a gente tem, por exemplo, a questão do petróleo, né? Extraído aí no Golfo do México, ok? Então, vamos fazer a leitura para a gente entender os demais aspectos. Então, gente, tá aí, ó. Já com relação à composição do PIB, por setores de atividades, encontramos os dados a seguir. Aí a gente tem aí dois gráficos, né? A gente tem a população economicamente ativa por setores, né? Então, a população economicamente ativa está no setor primário, tem 14%, e 25% está no setor secundário, tá? 61% aí no setor terciário, que é o setor de comércio e serviços. A gente já viu a respeito desses setores em outras aulas, né? A informação do PIB, a gente vai ter aí o responsável pelo PIB, 4%, setor primário, né, que é agricultura, extrativismo, pesca e etc. 33% do setor secundário, que é a indústria, e no setor terciário, 63% do PIB mexicano vem do setor terciário. Aí aqui, continuando. Com base nessas informações, podemos perceber que o setor terciário é muito importante para a economia do país, pois compõe a maior parcela do PIB, porém todos os setores apresentam sua relevância, pois estão interligados. Gente, o setor terciário é comércio, serviços, turismo, tá? Então, no caso aí, o setor realmente de vendas e tudo mais, tá? Continuando, ó, a agropecuária tem sérios problemas com a produtividade, pois cerca de 60% do território do país é de clima árido, além de haver muitas regiões montanhosas, né, como a Sierra Madre, por exemplo. Tais fatores naturais reduzem a oferta de terras agricultáveis, prejudicando assim a produção. Outro problema enfrentado pelo país está relacionado à alta concentração de terras, o que limita a prática agrícola. Vários governantes tentaram resolver o problema com a reforma agrária. Porém, até os dias atuais, as terras menos férteis são destinadas às aldeias comunitárias e às pequenas propriedades. Tais situações ligadas ao campo ampliaram o êxodo rural, que é a saída do homem do campo para a cidade, né? E os conflitos pela posse de terras nesse ambiente. Entre as principais culturas agrícolas do país, destacam-se café, laranja, tomate, feijão, abacate, cana-de-açúcar, algodão e milho. O milho, na foto a seguir, né, ocupa grande parte das áreas agricultáveis do país, pois faz parte da base alimentar da população mexicana.
Então, gente, realmente a agricultura, né? Ela vai ter uma pouca expressão aí no México. No caso, ela vai ser responsável somente por 4% do seu PIB, por causa desses obstáculos realmente naturais, tá? Essas áreas aí desérticas, essas áreas montanhosas, essas áreas com terras realmente que não são férteis, tá bom? Então, ó, a agricultura ela vai ser mais intensa no Planalto de Anahuac, tá? Que é onde a gente ainda vai ter solo fértil e onde a gente também tem alguns rios que são usados para irrigação das lavouras. Como vocês viram aí, né? A gente tem uma imagem aí de uma produção de milho. O milho realmente é o principal alimento do povo mexicano, desde a época das antigas civilizações, viu? Desde a época dos maias e tudo mais. Então, ele ocupa aí a maior parte das áreas usadas na agricultura, certo? A gente também vai ter aí, no caso, o cultivo do café e da cana-de-açúcar, porque o México é um país que fica aí na área intertropical do planeta, né? Então, como é um país com um clima quente, favorece aí o cultivo do café e da cana-de-açúcar. Vamos continuar aqui na página 431, ó. Além de abastecer o mercado interno, esses produtos apresentam grande destaque nas exportações. Observe o mapa a seguir com as principais culturas agrícolas do país. Então, a gente tem aí um mapa, ó, mostrando aí as terras não agrícolas, as terras onde a gente tem a plantação de algodão, onde tem áreas de floresta, onde tem a cultura comercial, né, nessas áreas aí roxas, tá? Nessas áreas aí que estão grafadas de amarelo, milho, trigo e pecuária intensiva. E nas outras áreas aqui laranja, nós vamos ter aí a criação extensiva de bovinos para o corte. Nesse caso, né, a pecuária. Vamos continuar, ó. O México é produtor de ovinos e bovinos. Essa atividade pecuária serve tanto para abastecer o mercado interno quanto o externo, principalmente os Estados Unidos. A atividade é desenvolvida de maneira extensiva, ou seja, em grandes propriedades com pouca utilização de tecnologia. A região centro-norte do país concentra grande parte dos rebanhos, pois a vegetação de chaparral, que se assemelha ao cerrado, facilita tal atividade. A atividade industrial é relevante para a economia do país, empregando 25% da população economicamente ativa e movimentando 33% do PIB mexicano. As principais zonas industriais estão na Cidade do México, em Guadalajara, Monterrey, Monclova, Veracruz, Tampico e Lázaro Cárdenas. Aí a gente vai ter, ó, a cidade de Monterrey, no México, né? Então, a gente tem aí uma imagem de uma área industrial. Gente, a gente também vai ter, no caso aí, a indústria petrolífera, tá? Porque a gente tem a extração de petróleo, né? Aí no Golfo do México, tá? Então, a gente tem várias plataformas aí de extração de petróleo. As áreas mais industrializadas, como vocês viram, né? Tá aí na cidade do México e nessas cidades aí da região metropolitana. Também na fronteira aí com os Estados Unidos. E a gente vai ter aí várias indústrias automobilísticas, indústrias também de autopeças, tá? A gente também vai ter aí algumas indústrias transnacionais chamadas de maquiladoras, que no caso são indústrias que realmente fazem aí, elas representam aí 50% das exportações e elas fazem aí a montagem, né, dos automóveis e tudo mais, tá certo? Aí aqui, ó. Quase tudo, gente, que é produzido no México realmente se destina aí para os Estados Unidos, certo? A maior parte das suas exportações vai para os Estados Unidos, ok? Isso porque eles, no caso, como pertencem ao mesmo bloco, né, que é o NAFTA, eles não pagam aí tarifas alfandegárias, tá ok? Então, por isso que a gente tem essa relação direta aí econômica, na parte econômica. Gente, aqui na página 432, nós temos aí falando sobre o extrativismo, tá? Então, aqui diz assim: o extrativismo mineral também é relevante para a economia do país. Os recursos minerais são encontrados na região de Sierras, na qual a prata, né, que é o México é o primeiro produtor mundial,
chumbo, cobre, zinco e ouro. A gente tem aí um mapa, né, mostrando onde a gente consegue encontrar esses recursos naturais, né, esses recursos minerais. Então, a gente vai ter aí, ó, locais onde a gente encontra ferro, cobre, né, a siderurgia, a prata, né, o chumbo, o zinco, a indústria têxtil, a refinaria de petróleo, a indústria química, a indústria automobilística, as construções mecânicas, as indústrias maquiladoras, onde a gente tem reservas de carvão e onde a gente tem as principais regiões industriais, ok? Conseguem localizar aí no mapa com a ajuda aí da legenda. Aqui a gente tem uma plataforma de petróleo, aí no Golfo do México, nessa imagem, e diz assim: entre as principais indústrias mexicanas, podemos destacar as automobilísticas, siderúrgicas, químicas, petroquímicas, têxteis e alimentícias. As indústrias petroquímicas estão na região do Golfo do México, onde se localizam as reservas de petróleo. Observe a imagem ao lado. Aí a produção de petróleo da região, além de abastecer as termoelétricas, que no caso são as indústrias que utilizam aí principalmente o gás natural, né, para fazer a produção aí de energia, certo? Então, ó, abastece também aí os Estados Unidos, tá? Então, além de abastecer as termoelétricas que estão no próprio México, abastece também os Estados Unidos, porque no caso dos Estados Unidos, ele é um grande produtor também, né, de petróleo, mas ele compra muito, gente, dos outros países, certo? Então, como eles tinham uma relação direta aí com o México, eles também compram petróleo aí que o México extrai do Golfo do México. É aqui, ó, na década de 1960, o governo do México criou uma zona franca na fronteira com os Estados Unidos, com menos impostos e sem o pagamento de taxas alfandegárias, para exportar para esse país vizinho. A partir de então, o México passou a atrair capitais de indústrias estrangeiras, como as estadunidenses, que se valem das condições citadas anteriormente, além do fraco movimento sindical e do baixo custo de mão de obra para adquirir esses benefícios e conter o fluxo migratório dos mexicanos para os Estados Unidos. Nessa perspectiva, surgem as indústrias maquiadoras no norte do México, que têm como função realizar somente a montagem de determinado produto, cujas peças são fabricadas em diversas regiões do mundo, principalmente nos Estados Unidos. Aí, gente, ó, nós vamos ter na página 433, né, falando um pouquinho a respeito do NAFTA, que é esse grupo, esse bloco econômico formado por Estados Unidos, Canadá e México. Aqui temos o NAFTA, ou Área de Livre Comércio da América do Norte, começou a dar seus primeiros passos com a criação de uma zona de comércio entre Estados Unidos e Canadá. Em 1993, o bloco recebeu mais um membro, o México, entrando em vigor oficialmente em 1994. Assim como outros blocos, o NAFTA visa a integração comercial entre os países membros, por meio da redução das tarifas alfandegárias sobre importações e exportações. Com a criação do NAFTA, ocorreu um aumento na implantação de indústrias maquiadoras no México, que é essas indústrias que a gente acabou de ver, né? Que são indústrias que somente fazem a montagem, tá? Do produto. Favorecendo a economia do país, que teve um aumento considerável em seu PIB. No entanto, a entrada do México no bloco econômico ocasionou forte dependência econômica e financeira desse país em relação aos demais componentes desse bloco. O crescimento do PIB mexicano no final da década de 90 foi pequeno, pois o país precisou realizar investimentos e importações para melhorar a infraestrutura e a produção industrial. Como vocês sabem, né, o México ele é um país de industrialização tardia ou retardatária, né? Então, como a gente teve uma industrialização bem mais tarde, assim como o Brasil, Argentina e outros países aqui da América Latina, ele aí, no caso, precisou realizar muitos investimentos. Então, agora que ele está realmente começando a se consolidar, né, como um país industrial, ok? Continuando, ó. A crise econômica de 2008, que foi aquela crise que a gente teve nos Estados Unidos, tá? Principalmente aí no setor imobiliário. Então, afetou aí vários países
e com certeza, né, afetou aí também o México, tá? A crise econômica de 2008 afetou a economia do país. Com a fuga de capitais para outras regiões mais vantajosas, houve diminuição nos investimentos externos, causando desemprego. Apesar do bloco econômico contar com a livre circulação de mercadorias, o mesmo não ocorre com as pessoas. Como eu já falei para vocês em outras aulas, né? A gente vai ter aí a questão da migração, muito forte aí do México para os Estados Unidos. Tem muitos mexicanos que entram, né, como imigrantes ilegais e conseguem permanecer lá por algum tempo. Mas aí, quando os Estados Unidos resolveu fazer esse bloco, né, o NAFTA, e quando ele resolveu colocar o México como país membro, ele realmente vetou essa parte aí da livre circulação de pessoas, justamente para evitar que mexicanos, né, possam entrar e possam morar, né, no país, tá certo? Para não facilitar essa entrada aí de mexicanos, eles mantiveram somente a relação comercial, tá? De importação e exportação. Essa parte aí de zona de livre comércio, mas não com a livre circulação de pessoas, tá ok? Justamente para essa diminuição aí de imigrantes. Aí aqui, ó, o governo estadunidense criou barreiras para a entrada de mexicanos no país, pois atraídos pela melhor qualidade de vida, com salários mais altos, muitos mexicanos tentam entrar nos Estados Unidos. Como vocês sabem, a fronteira do México com os Estados Unidos é realmente o muro, né, que foi construído aí para tentar vetar essa entrada aí de mexicanos, tá certo? Então a gente vai ter aí essa fronteira, né, foi construída pelo governo estadunidense para conter realmente a imigração ilegal, ok? Então a fronteira, no caso dos Estados Unidos e do México, é uma das mais vigiadas do mundo, né? Foi cercada aí por esse muro e a intenção realmente é barrar, mas né, ela ainda assim tem alguns mexicanos que conseguem realmente entrar nos Estados Unidos. Aí aqui, continuando, ó. Durante sua campanha eleitoral, o então candidato e hoje presidente Trump prometeu construir um muro em toda a fronteira do México para evitar a migração para os Estados Unidos. Quanto ao setor de serviços, em 2016, ele teve 63% de participação na composição do PIB. Entre suas diversas atividades, destaca-se o turismo. Segundo dados do IBGE, no ano de 2016, o país recebeu 29.346.000 turistas, atraídos pelas praias e pela cultura das civilizações pré-colombianas. Então, gente, ó, nós vamos continuar nas nossas aulas online, né, falando a respeito desse assunto. Então, bons estudos e até mais.